A Deus pela vida de cada um dos irmãos que vieram nessa noite fria, né? O Davidson veio direto do trabalho ali, ó, não repara, o Davidson, ele tá, a Dani também, direto do trabalho. Glória a Deus pela vida dos irmãos que aqui estão, glória a Deus pela vida dos irmãos que estão nos assistindo em casa, vão estar acompanhando essa mensagem. Eu peço que os irmãos depois, a hora que o Ronan enviar essa mensagem, nos grupos lá, enviem para outras pessoas, principalmente os irmãos da nossa igreja. Eu tenho certeza que o Espírito Santo tem um tratamento conosco nessa noite, em nome de Jesus. Então abra o seu coração e receba a palavra de Deus. O texto que o Rodrigo leu, o presbítero Rodrigo leu no início, nós daqui a pouquinho voltaremos a ele. Eu começo ministrando a palavra de Deus debaixo da autoridade do Espírito Santo sobre nossas vidas. Em Marcos capítulo 8, versículo 3, a palavra de Deus vai estar dizendo: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Disse-lhe: se alguém quer vir após mim, quem quer acompanhar Jesus? Quem quer acompanhar Jesus? Quer acompanhar Jesus, Luiz? Quer acompanhar Jesus, Cris? Irmão Francisco, você que está assistindo agora, você quer acompanhar Jesus? Quer acompanhar Jesus? Então Jesus vai nos dizer: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. São 3 ordenanças: negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus e caminhar com Ele. Então, caminhar com Jesus nos traz algumas implicações. Caminhar com Jesus nos traz algumas implicações. E nós vamos entender que temos uma guerra de vontade com Deus desde o início da história humana. O homem tem uma guerra com Deus desde o início da civilização humana, desde Adão. Uma guerra de vontade, o homem querendo fazer algo que Deus, por sua soberania, por sua onisciência, sabendo de todas as coisas, sabendo que aquela vontade, que aquele desejo traria ruína para aquele homem, ele decidiu: olha, você deve não comer daquela árvore. E o homem foi e desobedeceu a Deus. Então, Deus sempre vai ter uma vontade plena, agradável, perfeita para as nossas vidas. Entenda isso. Deus sempre vai ter uma vontade plena, perfeita e agradável para nossas vidas. Em sua palavra Ele vai dizer que os seus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos. Só que o homem, por desobedecer a Deus, por sua natureza caída, por sua natureza pecaminosa, ele quer tomar os seus próprios caminhos, ele quer andar nos seus próprios caminhos, ele quer tomar suas próprias decisões, consequentemente tem que arcar com esses resultados. Então o Senhor disse ao primeiro casal que não era da vontade dele que eles comessem da árvore do conhecimento do bem e o mal. Vocês podem comer, fazer de tudo, mas aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, naquela ali vocês não devem tocar. E foi aquela ali que eles foram contra a vontade de Deus. E desde então a raça humana, na sua natureza caída, ela sempre vem caminhando contra a vontade de Deus. Guarde isso. A raça humana, os homens, desde a queda, com a nossa natureza caída, nós sempre andamos contra a vontade de Deus, porque nós queremos andar de acordo com a nossa vontade, do nosso jeito, do jeito que eu quero ser. Isso desagrada a Deus, traz consequências. A obediência, então, é um requisito definido pelo Criador para regrar
o seu relacionamento com a humanidade desde o início. Então, desde o início, para que o homem tivesse um relacionamento com Deus, Deus cria as condições para que esse relacionamento fosse agradável. E o homem, por sua natureza, pelo seu livre-arbítrio, movido pelo seu livre-arbítrio, ele quer tomar as suas decisões baseado naquilo que ele queria acreditar ou naquilo que ele acredita. Esse relacionamento pode ser comprometido com a vontade e o poder de escolha dos homens. O Senhor, Ele deu livre-arbítrio para todos nós. Todos nós podemos fazer aquilo que der na cabeça. Ele deu livre-arbítrio para isso. Só que essa liberdade, se nós não soubermos usá-la, isso se torna um mal contra nós mesmos. Aquilo que falamos, aquilo que agimos, o nosso comportamento, as nossas atitudes, temos liberdade para fazê-las, para tomá-las. Mas existe um resultado disso, existe uma consequência disso. Você vai ver lá em Gênesis capítulo 4, versículo 17, o seu desejo, Deus falando para Caim, depois que Caim mata seu irmão. Deus fala para Caim: o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, desde o início, como a gente tem falado, o desejo do homem, muitas das vezes, é mau. É mau. A nossa mente, nossa natureza caída, muitas das vezes ele vai nos levar por caminhos que nos vai destruir, trazer destruição para a nossa vida, destruição para o nosso casamento, destruição da família, porque a nossa natureza é mal. E o Deus diz desde o início ali para Caim, o teu desejo ou a sua natureza sempre será contra ti. Agora qual foi a ordenança que Deus deu a Caim? Mas a ti cabe cumprir, dominar. Cabe a nós dominar esses desejos, esses pensamentos, atitudes que desagradam a Deus, que destroem relacionamentos. Amém? Temos liberdade para tomar as nossas escolhas. E a gente precisa saber, a gente precisa entender que essas escolhas, muitas das vezes, vai nos afastar de Deus e vai trazer destruição sobre a nossa casa. Continuando, nossos desejos carnais trabalham contrários ao propósito divino, portanto, são contra nós. Nosso Senhor Jesus Cristo não veio apenas remover a culpa e a condenação do pecado. Ele veio para restaurar o propósito inicial comprometido pela desobediência do homem e suas trágicas consequências. Então o Senhor Jesus veio para mudar isso. E Ele nos libertou do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Com a sua ressurreição, Ele nos justificou e nos garantiu um caminho novo, uma vida nova, para que nós vivêssemos em novidades de vida. Mas cabe a cada um de nós optarmos por isso, porque a velha natureza sempre vai estar querendo nos afastar do caminho que o Senhor tem preparado para mim e para você, do propósito de Deus para as nossas vidas. Notem isso, guardem isso. A nossa natureza, o velho homem, sempre vai querer nos afastar do propósito de Deus para as nossas vidas. O propósito de Deus com o homem lá atrás era relacionamento. Jesus vai dizer, se você quer vir após mim, negue a si mesmo. A gente vai entender melhor o que é isso daqui a pouco. Mas para que nós venhamos voltar a ter relacionamento com Deus, nós precisamos caminhar com Cristo. E caminhar com Cristo implica algumas situações que nós precisamos renunciar. E esse cristianismo que se vive hoje,
barato, esse cristianismo que só mostra o conforto que Jesus pode trazer, e não o confronto que inúmeras vezes Jesus faz aos seus discípulos, aos seus seguidores, à multidão. Nem todos estão dispostos. Muitos querem caminhar com Jesus, mas não estão dispostos a renunciar àquilo que o Senhor denuncia na sua palavra. Continuando, precisamos nos colocar em sujeição ao senhorio de Cristo. A minha vida, quem deve mandar é Ele, porque Ele que me comprou, eu sou dele, a minha família é dele, tudo que eu tenho é dele. Então o Senhor Jesus, Ele precisa ser o nosso Senhor, e se Ele é o nosso Senhor, eu preciso procurar compreender qual é a vontade dEle, entender qual é a vontade dEle para a minha vida. Negar a si mesmo. Em Gálatas capítulo 20, Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo falando aos irmãos, ele vai dizer: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ou seja, a vida que eu preciso viver agora é uma vida semelhante a Cristo, para poder as pessoas que estão à minha volta me chamarem de cristãos. Os discípulos foram, se eu não me engano, é lá pelo capítulo 13, ou é capítulo 11 de Atos, que os discípulos vão ser primeiramente chamados de cristãos, porque eles imitavam a conduta de Cristo. Ser cristão é imitar a conduta de Cristo. Então, como os discípulos imitavam a conduta de Cristo, eles foram chamados de cristãos. E para que eu venha caminhar com Cristo, eu preciso entender que o meu jeito de viver agora precisa ser o jeito que Cristo viveu. Do jeito que Cristo viveu, Poli, Irmã Terezinha. Entender que não vivemos uma vida para nós, mas para Cristo. Você entende isso? Quando você se preocupa em ser um bom pai, é para agradar a Cristo. Quando você se preocupa em ser uma boa mãe, um bom filho, uma boa filha, é para agradar a Cristo. Então os nossos desejos devem ser suprimidos. Não devemos fazer da nossa vontade, mas a vontade de Jesus. Em questões que nos angustiam, que nos tiram a paz, que nos perturbam, decisões que precisamos tomar, que somos levados a tomar, como que Cristo tomaria? Como que Cristo tomaria? E como eu consigo entender isso? Senhor, me ajuda. Eu sou teu filho, a minha vida que agora eu vivo é para ti. Tem aquela canção: e a vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior que o meu, porque Jesus nos garantiu isso na cruz. Ele nos comprou por uma vida diferente, para que nós vivêssemos para Ele. Mas é simples assim como está sendo falado, como você está me ouvindo? Não é simples. Jesus falou que não seria simples. Não é simples. Negar a si mesmo é estar sob nova direção. Não sou mais eu e minha vontade que manda aqui. Quem está na direção da minha vida? Eu tenho um novo dono. Ele é o Senhor da minha vida. Eu estou sobre nova direção. E se eu estou sobre nova direção, as minhas atitudes, os meus comportamentos vão ser balizados naquilo que esse meu novo dono, que esse meu Senhor, Ele vai me direcionar. Ou seja, práticas, atitudes, comportamentos, eu vou precisar mudar, buscar força no Espírito Santo para mudar, para ser transformado pela renovação do meu entendimento,
para que possamos experimentar, Romanos capítulo 12, versículo 2, qual é a boa e perfeita vontade de Deus. Para eu experimentar a vontade de Deus para a minha vida, para a vida da minha família, eu preciso compreender, entender qual é o propósito de Deus para a minha vida. E você pode ter certeza, tenhamos certeza disso, que não é viver como a gente acha que deve ser vivido, mas como o Senhor quer que venhamos viver. Não é ser um pai como eu acho que deve ser, mas como o Senhor, através da sua palavra, quer que eu seja. Não é ser uma mãe como eu acho que deve ser, mas como a palavra do Senhor nos ensina a ser. Não é ser um servo de Cristo da minha maneira, mas da maneira como Jesus me ensina a ser. Entenderam essa situação de você estar sob nova direção? Na vida passada, na velha natureza, você achava que era Senhor sobre tua vida, mas agora é Cristo. Eu e você estamos sob nova direção. É Ele que manda, é Ele que direciona nossas vidas. Como podemos nos manter crucificados com Cristo? Quando Paulo vai falar no versículo anterior, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Como podemos nos manter crucificados em Cristo? Olha o que o próprio apóstolo Paulo vai dizer aos irmãos de Corinto, capítulo 9, versículo 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Então, ser crucificado com Cristo, negar a si mesmo, está ligado. O entendimento é nós lutarmos contra a nossa própria natureza, lutarmos contra as nossas características que, desde que nós entendemos por gente, nós temos. Muitas das vezes lutarmos contra a nossa personalidade, ouçam bem, personalidade que não muda. Olha isso, parece paradoxo. Nem Deus pode mudar a nossa personalidade. Cabe a nós, a mim e a você, buscarmos através do entendimento da palavra de Deus. Se eu tenho uma atitude que faz com que pessoas ficam magoadas comigo, porque eu começo uma conversa, daqui a pouco estou gritando, e daqui a pouco tem alguém triste, chorando, por causa dessas minhas reações, por causa dessas minhas manifestações. Mas é a minha personalidade. Mas só que se eu fizer isso no trabalho, não vai dar bom para mim. Vai dar bom, ô Valdeir? Não vai dar bom. Daqui a pouco, se eu for gritar com meus colegas de trabalho, se eu for agir de forma grosseira, estúpida com os meus colegas de trabalho ou com o meu chefe, daqui a pouco eu ganho a conta e eu vou trazer prejuízo para a minha vida, por causa da minha personalidade. E por que para servir o Rei dos Reis, aquele que me comprou, que me resgatou, que me colocou, que me tirou do império das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz, eu não posso subjugar a minha personalidade. Assim como eu entendo que eu ser um arrogante, prepotente, fala alto para os meus colegas de trabalho, posso ganhar as contas, isso vai trazer prejuízo para a minha vida. Sabendo disso, eu mudo, mudar totalmente eu não vou, mas eu começo a ter algumas atitudes de ponderar esses comportamentos, para que eu venha me desenvolver, para que eu venha caminhar, para que eu venha manter o meu emprego. Mas para cumprir um propósito do reino, a gente quer cumprir de acordo com aquilo que a gente é, e acabou. E Jesus vai contradizer essa ideia, quando ele diz: negue a si mesmo,
Negue a si mesmo. E quando nós fazemos isso, irmãos, isso vale mais que 1000 glória a Deus durante um culto. Isso vale mais que 1000 aleluias, 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 aleluias em um culto. Quando nós tomamos uma atitude de renunciar posturas, comportamentos que a nossa personalidade expressa. Tá entendendo? O que é a autonegação? Ou seja, eu sou desse jeito, mas agora, por trabalho, eu preciso mudar. Acontece alguma coisa errada no trabalho, às vezes o meu chefe faz coisas que eu não gosto, eu não vou tratar ele de qualquer jeito, eu não vou chegar dando bronca, eu não vou chegar gritando. E por que que em casa, às vezes eu levo o tom? Por que que em casa, às vezes eu quero dar show? Porque muitas das vezes com pessoas que estão próximas de mim, que são de minha convivência, eu quero manifestar aquilo que eu sou. E lá no trabalho, com outras pessoas, eu consigo me polir. E para servir a Cristo, é do jeito que vai. Quando José no Egito diz não à esposa de Potifar, ele estava negando a si mesmo, autonegação. Irmãos, a mulher, certo, de Potifar, seria, eu ia falar uma palavra feia assim, mas sabe, é uma mulher que não, todas as irmãs aqui têm suas vidas, são batalhadoras, mas a mulher de Potifar era uma mulher fútil. Ela tinha tempo para ficar horas com cremes e tal. Isso fazia dela uma mulher bonita, cheirosa, que quando ela passava, os funcionários... E ela se interessou por José. José muito garotão ainda ali, com nível de testosterona, essa palavra aí que você entendeu, lá em cima, e ele nega a si mesmo. Ele diz não para aquilo ali. De alguma forma, a gente pode, com todas essas características, ele poderia até ter desejado, mas ele autonegou aquilo ali, da natureza dele. O próprio Jesus no Calvário, ele não queria passar pelo Calvário, Dani, porque ele entenderia o que iria acontecer. E na oração dele, angustiado, onde começou a suar sangue de tal estresse emocional que ele estava, ele chega: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, passa de mim esse cálice. Porque Jesus, ele começava a sentir o peso do pecado da humanidade, o meu pecado, o teu pecado, ele começava a sentir. E ele diz: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Deus nessa hora já estava em silêncio com ele. Mas, Senhor, meu Pai, mas não seja feita a minha vontade, que a tua vontade venha prevalecer na minha vida. Foi fácil? Não foi fácil. Então a gente entende que cumprir em muitas das vezes o propósito de Deus é mais que, como a gente vê, quando tudo está ocorrendo muito bem. Tem gente, tem seguidor de Cristo, que é uma bênção para seguir Jesus enquanto tudo está correndo bem. Enquanto tudo está dando certo, como tudo está caminhando conforme a música, estamos do teu lado, Jesus. A hora que o negócio aperta, todo mundo desaparece, só ficou Jesus. O Pedro acompanhando de longe. Que nível de rendição e entrega nós já alcançamos? Que nível de rendição e entrega que nós já alcançamos enquanto servos de Cristo? Eu quero muito que todos os obreiros ouçam essa palavra. Todos os músicos
ministros de louvores, professores de escola dominical, ouça essa palavra. Todo o corpo diaconal, ouça essa palavra. Porque seguir a Cristo não é caminhar, não é estar junto dele apenas quando ele está multiplicando pão e peixe. Caminhar com Cristo não é quando ele está transformando água em vinho. Caminhar com Cristo não é só quando ele está dando vista aos cegos. Uau, que maravilha! Que ibope que isso dá! Quando um leproso está sendo curado, que ibope que isso dá! Que culto fantástico! Caminhar com Cristo é quando as perseguições, quando as coisas não começam a dar certo, e você se dispôs, Senhor, renuncio à minha vontade, eu renuncio o meu eu, para estar contigo. E o que é isso? Estamos dispostos ao mais profundo nível de doação a Deus? A gente vai entender que, como sempre tenho falado, desde os últimos cultos de ensino, a igreja brasileira, por tanto conforto, por tantas regalias, leis que nos protegem, condições financeiras, de ter tudo do bom e do melhor, está sendo conduzida a um nível muito raso de cristianismo, um cristianismo do mimimi, um cristianismo onde a gente só consegue caminhar diante de uma palavra de conforto, que Deus vai fazer, que Deus vai abrir, que Deus vai fazer, que nananã. Mas quando chega na hora de eu mudar, de eu renunciar, são poucos. Somos levados muitas das vezes a pastores, ministros de louvor, lideranças são levadas a um comportamento de papagaio. Aquilo que ouve o pastor Luiz Hermínio, o pastor Silas Malafaia falando, o pastor Luciano Subirá falando, querem replicar, mas sem entender aquilo que está sendo falado, aquilo que grandes ministros de louvores ministram em suas canções, em suas ministrações, falam. Muitas das vezes somos levados a falar, mas sem entender aquilo. Senhor, nós nos entregamos a Ti, nós nos rendemos a Ti, venha o Teu reino sobre nós. Que mentira! Papagaios de repetição. E o Senhor não nos chamou para repetir o que todo mundo muitas das vezes está repetindo, porque alguém que pagou um preço, que está tendo envolvimento com Deus, que está indo no fundo, e muitas das vezes nós queremos viver no raso e queremos falar o que os camaradas estão falando. Não funciona. Como dizem por aí, não funega, não funciona. E para que eu venha a ter esse envolvimento, essa disposição, não é vendo cego andar, cego ver, não é vendo aleijado andar, não é participando da cruz, participando da cruz, é o que Jesus fala. Tome a sua cruz, Gabi, e siga-me. Ou a nossa vida ainda é valiosa demais aos nossos próprios olhos, porque o pastor fala algo, o irmão fala algo, pronto, já estou tristinho. Um cristianismo raso. Um cristianismo raso. E a gente já está umas 3 quintas-feiras falando disso. E eu estava muito angustiado na última semana. Senhor, é isso mesmo que a gente precisa? Eu estava com uma crise. E o pastor Márcio veio ministrar no sábado pela manhã aqui na reunião de conselho de pastores. E ele falou para falar o cristianismo como ele é. O cristianismo do conforto, mas do confronto. Do confronto. Onde muitas das vezes a gente é procurado por irmãos que estão
estão à beira do divórcio. Aí vem até para vigília às vezes, né? Vem para a vigília, não perde oração. Aí as coisas se arrumam mais ou menos. Aí o irmão já está bem lá, parou de vir para a igreja, pronto. Evangelho raso. Mateus capítulo 4, versículo 8 e 3. Então, convocando a multidão, juntamente os seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo negue. Agora, tome a sua cruz. E o que é tomar a sua cruz? Aí às vezes, quando alguém pergunta, tempos atrás a gente perguntou, o que é tomar a sua cruz? Você já identificou o que é a tua cruz? Aí nessa hora só era esposa olhar, esposa olhando para o marido olhando para a esposa, dando a informação, ela é minha cruz, ele é minha cruz. Mas não é isso, não é essa cruz que Jesus está dizendo. Vamos entender melhor isso? Tomar a sua cruz, estou disposto. Tomar a sua cruz, Cris, é estar disposto a sofrer a mesma rejeição que Jesus tomou. Sendo filho de Deus, Jesus tinha a mensagem, Valdeir, a mensagem, e ele foi rejeitado pelos seus. Não quiseram ouvi-lo, não quiseram atendê-lo. Jesus, no início da sua caminhada, pelos seus familiares, ele foi rejeitado. E às vezes, se o irmão ou outro olha diferente, o irmão está me ignorando, fica tristinho. A cruz, aí a gente vai ver vergonha que Jesus sofreu, é estar disposto, por amor a Cristo, por amor à mensagem de Cristo, passar algumas vergonhas, humilhações. Às vezes, em determinados momentos, com determinadas pessoas que conversamos, a gente vai conversar pisando em ovos, porque com medo da reação da pessoa. Cansaço. Olha o cansaço que Jesus passou. Todas as características de tomar da cruz. Estresse emocional é o que mais hoje tem sido bombardeado na mente daqueles que estão se dispusendo em carregar a cruz, em caminhar com Cristo. Dani, irmãos que aqui servem a noiva de Cristo, carregar a cruz é estar disposto a sofrer no seu corpo, na sua mente, o que Jesus sofreu: rejeição, vergonha, cansaço, estresse emocional, dor, porque às vezes acontecem algumas coisas, irmão, principalmente quando os irmãos que estão na frente de um grupo, e às vezes é 2 pessoas, mas vai dar problema. Isso gera um estresse emocional, consequente muitas das vezes dor na alma, porque você prepara algo aí, não é correspondido. Que decepção, que angústia. É o que Jesus passou. Isso é carregar a cruz. Eu não sei se eu comentei, se eu coloquei isso. Tudo que Jesus sofreria literalmente, carregando uma enorme cruz de madeira nas costas. Ou seja, estou disposto a me identificar com Cristo em seus sofrimentos. Aos irmãos que aqui servem, olha só, oh aleluia, os irmãos que aqui servem, aos cooperadores que foram separados, a liderança do ministério de louvor, a liderança dos jovens, a liderança das crianças, da escola dominical, os irmãos que estão se dispondo em servir a Cristo sem ser visto,
busquemos, irmãos, busquemos, porque senão a gente vai ser papagaio, querer repetir ao que deu certo em algum outro lugar, o que alguém fala, o que alguém prega, o que alguém ministra, mas a gente não tem vivência. Aí na primeira tempestade que vem, larga os betes. E o Senhor Jesus nos chamou para algo, para nós mergulharmos, para nós irmos mais fundo. Amém? Siga-me. Ele vai dizer, negue a si mesmo, ou seja, a minha vontade de ser suprimida pela vontade de Deus, pela sua palavra, como Ele nos ensina. Aí Ele vai dizer, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quero ir onde Ele for e me enviar, quero fazer como Ele faria, viver como Ele viveria, estar nos lugares onde Ele estaria, seguir Jesus, como esses dias eu falava para os irmãos, seguir Jesus, o Davidson, Dani, os irmãos o Valdeir, seguir Jesus, olha só os discípulos, eu citava isso para os irmãos esses dias. Imagina aquela rotina de Jesus, cura um, cura outro, aquela multidão e os discípulos arrumando, e vai para lá e vem para cá. Aí chega o final da tarde, início de noite, os discípulos, graças a Deus que chegou a noite. Aí volta e meia, Jesus inventava, vamos entrar no barco, passamos para o outro lado. Os discípulos tinham caminhado o dia inteiro, tinham trabalhado o dia inteiro. Luiz... Aí Jesus falava para esses caras, vamos para o outro lado. Mas eles tinham experiência eles eram pescadores. Tinha 3 ou 4 se eu não me engano, que eram pescadores. Um era cobrador de imposto, outro tinha outras vidas, que não pescaria, que não experiência com embarcação. Imagina Ronan, você que não tem prática de bater uma laje, diferente do Davidson, que trabalha, do irmão Francisco, que está nessa pegada diariamente, tira uma batida de laje tranquilo. De repente o Pedro, na hora de atravessar, tranquilo, mas e o Levi, e o Mateus, e os outros que não tinham essa prática? Era semelhante você ter um dia corrido, e no final da noite alguém chega, Luiz, ô Ronan, vamos para o outro lado, não, vamos bater uma laje, vamos, se o senhor está mandando, né? E no meio dessa travessia, eles ainda recebem uma tempestade, ou seja, guardem aqui, olhem aqui para mim, o negócio já estava um esforço além do que extra. E esse esforço é exigido à exaustão, à beira da exaustão, porque vem uma tempestade, eles têm que empenhar mais esforço. O Pedro, o Tiago, o João, que eram pescadores, de repente eles têm que olhar para o Levi, que não tinha prática, e dizer, não, agora é para o outro lado que tem que remar, agora tem que dar uma ré aí, está vendo a onda que está vindo? Além do esforço físico, tinha o esforço emocional, o estresse emocional do momento. E Jesus estava onde? E Jesus estava dando uma descansada. Eduardo, é raso ou não o cristianismo que é vivido hoje? Esses momentos de alto esforço, era sempre que acontecia? Não era todo dia que depois de um longo dia, eles precisavam ir para o outro lado. Isso eu conversava uns dias atrás com alguns irmãos, sobre a rotina nossa aqui da igreja. É uma rotina que a gente procura cuidar, para que não venha
entendendo que muitos irmãos levantam de madrugada para pegar ônibus, para ir para Curitiba, 2 horas de ônibus. A gente procura cuidar tudo isso. Tudo isso. Está ficando claro, irmãos? O que é seguir Jesus? Exemplo de Jesus: sofrer a oposição da família e amigos. Quando a gente segue a Jesus, muitas das vezes a palavra que Jesus nos ensina não é compatível com o que está sendo ensinado hoje nas escolas, na TV Globo, não é. Nos programas, não é o que é ensinado, não é o que está sendo doutrinado pela mídia esquerdopata, não é. Aborto é normal, vive a tua vida do teu jeito, que seja feliz, mas não é renúncia, não é negando a si mesmo. E quando a gente toma essa postura, consequentemente muitos familiares se afastam. Isso é andar com Jesus. É reprovado pelo mundo e rechaçado pela sociedade, como Jesus foi. Como Jesus foi. Está disposto a abrir mão dos confortos dessa vida. Oh Jesus, nos ajuda. Que essa mensagem venha trazer entendimento sobre nossas vidas, sobre a vida dos meus irmãos que estão assistindo em casa. O Espírito Santo está nos convidando para algo de fato novo. E esse algo novo só acontece quando nós começamos a nos posicionar de forma diferente do que nós nos posicionamos até o dia de hoje. Quer viver algo novo? Quer ter uma experiência diferente com Deus? Faça diferente do que você tem feito, do que eu tenho feito até o dia de hoje. Caminhar em obediência e a direção do Espírito Santo. Espírito Santo, qual é a tua orientação? O que Jesus faria no meu lugar? Afinal, eu sou um cristão, eu preciso imitar a conduta de Cristo. Proclamar uma mensagem não é nem um pouco, proclamar uma mensagem que não é nem um pouco aceita. Vai falar para alguém de Jesus. É por isso que a gente precisa ter estratégia. Chega para alguém na rua, para aqui, deixa eu falar para você de Jesus. A pessoa não vai aceitar. Por isso que precisa ter estratégia. Aí a gente precisa voltar nos cultos anteriores sobre você preparar a terra para semear, através do nosso testemunho, do nosso comportamento. Amém? Oh, Ronan, eu apaguei sem querer aqui, estou no finalzinho. Dedicar a própria vida. Eu acho que está faltando R ali, não está? Tá? Tá, né? Tá. Perdoa, irmãos. Dedicar a sua própria vida para o bem-estar de seu próximo. Ei! Uma palavra dessa não faz aviãozinho. Dedicar a sua própria vida para o bem-estar do seu próximo. Isso é seguir a Jesus. Seguir a Jesus. Aí a gente chega para concluir no texto que o presbítero Rodrigo leu. A gente conhece a história, que um jovem muito rico se aproxima de Jesus, que quer seguir Jesus, quer herdar a vida eterna, e Jesus vai, olha, obedece os mandamentos. E ele vai dizer, mas eu tenho quais mandamentos? E Jesus vai falar, como a gente leu, não matarás, não roubarás, não vai fazer isso, honra teu pai e tua mãe, para que prolongue, enfim, tarará. E por último, ele fala, tudo isso eu tenho feito. Aí Jesus chega para ele, Valdeir, e diz, então vai, vende tudo que tu tens e dá aos pobres. Guarde essa palavra aqui, ó. Para que eu venha seguir Jesus, a minha vida precisa ser disponibilizada em servir o próximo. Voltando no texto. Um jovem que não optou em seguir Jesus, pois não teve a capacidade de renunciar os recursos que ele tinha. Ele não renunciou àquilo. E Jesus de fato estava pedindo, queria que ele fizesse isso. Jesus pediu que Zaqueu, quando teve encontro com ele,
que Zaqueu vendesse tudo que tinha e desse aos pobres? Jesus pediu isso? Mas Jesus queria só mostrar uma verdade para esse rapaz, que ele não tinha disposição nenhuma, mas ele disse que ele seguia, ele era um religioso. Olha aqui na continuação, esse jovem se prendeu aos seus bens que possuía, ele demonstrou ser um exímio religioso, mas não um cristão verdadeiro. Quantos estão em nossas igrejas, que participam de cultos, que são bons no seu entendimento para Deus, que são dizimistas, que dão suas ofertas gordas, mas não são cristãos verdadeiros, porque não têm renunciado o seu eu, não têm renunciado àquilo que os prende, como esse jovem fez. Aí Jesus vai dizer: não matarás, não adulterarás, e ele diz: tudo isso eu tenho feito. A gente vai entender que ele tinha orgulho da sua moralidade religiosa. Isso aqui é um grande perigo. Quando a gente tem um orgulho da nossa moralidade, isso nos coloca numa posição de ser melhor que os outros, de ser mais santo que os outros. Isso é um grande perigo. Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, com orgulho ele expressa isso. Aí Jesus vai dizer: vai, vende tudo que tu tens e dá aos pobres. Por quê? Somos desafiados, olha isso, irmãos, estamos finalizando. Somos desafiados a negar a nós mesmos, sempre em detrimento do outro. Aqui, de tudo que foi falado aqui, irmãos, se você puder guardar isso no teu coração, você que está em casa, quando Jesus diz: vai, vende tudo que tu tem e dá aos pobres, você vai ver que a renúncia dele era em detrimento, em benefício do próximo. Quando Jesus nos convida a renunciar a nós mesmos, é em benefício do outro, porque a gente vai ter a parábola do bom samaritano, que todos, tanto o sacerdote quanto o levita, estavam ocupados de repente ele estava indo para o culto, dirigir um culto na sinagoga, preparar os instrumentos para o louvor, e eles não puderam renunciar àquela religiosidade em detrimento de ajudar o próximo que estava caído. Sempre que somos convidados a negar a nós mesmos, que o Espírito Santo guarde isso na tábua dos nossos corações. Sempre que somos em nossas vidas a renunciarmos a nós mesmos, é em benefício do próximo, de alguém, independente se essa pessoa mereça ou não. Ficou claro isso? Jesus renunciou toda a sua glória e foi servir o Judas, que iria trair ele. Judas merecia ser servido por Jesus? Não merecia, mas ele precisava ser servido. Jesus renunciou à sua glória para servir a Pedro, que o negaria. Filipenses, não sei porque está essa letra aí, não faço ideia. Ai, é um manto aí. Glória a Deus. Irmão, guarde isso em nome de Jesus. Sempre que somos desafiados a negar a nós mesmos, é em benefício do próximo. Aí em Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superior a si mesmo. Eu preciso considerar o Eduardo superior a mim, assim como eu entendo que o meu supervisor, que o meu gerente, o meu patrão é superior a mim, e eu trato ele com jeito, com respeito. Jesus vai dizer que nós precisamos tratar o nosso irmão, seja ele quem for, com respeito, com moderação, porque ele é superior. O próprio Jesus, a continuação vai dizer: não se atente para cada um que é propriamente seu, mas cada um para qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que ele se esvazia daquilo que ele era, ele era
Ele não achava que ele era, como a gente muitas das vezes, eu sou o pastor, é assim, assim, assado, me obedece. Estou me achando. Jesus era, e ele se esvaziou. E às vezes, eu e você, comedor de arroz e feijão, a gente não pode renunciar, considerar o outro superior a nós mesmos. Isso é cristianismo. Qualquer coisa diferente disso é só repetição de papagaio. Amém? O Senhor está forjando na sua palavra discípulos, líderes, servidores de Cristo e de sua igreja. Amém? Jesus esvazia-se daquilo que ele era para servir, e ele nos convida a nós esvaziarmos do que muitas das vezes nós achamos que somos. Oh, glória a Deus! Essa fala aqui na boca do pastor Luiz Hermínio ou do pastor Luciano Subirá ia virar sabe aqueles textozinhos? Jesus, sendo Deus, ele se esvazia para servir o próximo, e a gente muitas das vezes não quer se esvaziar daquilo que a gente acha que é, para servir o próximo. Na igreja primitiva não havia ameaças que pudessem intimidá-los, prisões, ameaças, perseguições ou martírios. Nada parava a igreja da primeira, a geração dos primeiros cristãos, porque eles tinham um propósito maior. Eles entendiam qual era o propósito. Eles entendiam qual era o propósito, e o que, cumprindo esse propósito, os aguardava. E o que os aguardava? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando para nós nas coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Nós estamos caminhando, nós estamos servindo, porque existe uma eternidade. Então nós não podemos estar focados, supervalorizando as coisas terrenas. Aí em 1 Coríntios 2:9, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, e aqueles que o amam cumprem o seu propósito, vivem o seu propósito, manifestam o seu reino na terra. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Não que eu tenha alcançado, Filipenses capítulo 3, versículo 12 e 14, não que eu tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu e você, vocês que estão aqui, os irmãos que estão em casa assistindo, você foi vocacionado por Ele. Quando se deu isso? Com a tua salvação, quando você recebeu o amor de Deus em sua vida, você foi vocacionado. Então prossiga para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação do Senhor em sua vida. Que o Senhor nos dê graça e nos ajude tanto a entender mais profundamente, como a praticar esse princípio inegociável do reino. Negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir. A cruz, existem momentos que a cruz, que são atitudes, comportamentos que a gente precisa vencer, a gente não consegue. Tem hora que não consegue. Como assim? Mas não é para carregar?
Jesus conseguiu levar sua cruz sozinho? É por isso que o reino de Deus é feito no coletivo, porque um precisa ajudar o outro. Existem momentos que o Eduardo, característica do comportamento dele, não vão estar balizados na palavra do Senhor, e ele vai estar cedendo à natureza caída dele, ou seja, ele não vai estar conseguindo carregar sua cruz. Ele precisa pedir ajuda. Eu preciso ver que ele precisa de ajuda, e eu preciso encostar no Eduardo. Que o Senhor abra os teus olhos, abra os olhos dessa igreja, dos servos de Cristo que aqui servem, para que possamos entender, ver irmãos que não estão conseguindo levar sua cruz, para que você venha, eu venha, venhamos chegar junto, para que de mão dadas continuemos seguindo a Cristo, porque aquilo que o olho não viu, aquilo que não chegou na mente de homem nenhum, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. E amar a Deus é fazer a sua vontade, é desenvolver aquilo que Ele nos confiou. Amém? Senhor, nós te agradecemos, nós te glorificamos, Senhor, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas aqui neste lugar, pela maneira como o Senhor tem nos tratado através da tua palavra, pela maneira amorosa e carinhosa que o Senhor tem nos confrontado na palavra, porque o Senhor sabe que esta igreja, que este povo, que as pessoas que aqui te servem, Senhor, servem com amor, querem fazer da melhor maneira possível sem ser visto. Então eu peço que o teu Espírito Santo esteja ajudando, dando força a esse irmão que está pensando em parar, a esse irmão que está pensando em abandonar a cruz e voltar para a sua vil maneira de viver de outrora. Que o teu Espírito Santo esteja encorajando agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo traga sobre tua vida entendimento, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.